chegou o final do ano e tudo que eu quero é viajar, principalmente agora em dezembro, vai chegando as férias, tudo que a gente quer é tirar um tempo para relaxar, principalmente fazendo uma viagem para o exterior. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como fazer uma viagem para o exterior, principalmente se essa for a sua primeira vez no exterior. A gente sempre tem muitas dúvidas, né? Como viajar para o exterior, o que eu tenho que levar de documentação, preciso levar vacina, preciso levar o que eu faço quando eu chegar lá, como que eu vou reservar um hotel, entre outras coisas. Para isso, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas dicas, inclusive dicas de vocabulário em inglês para você fazer a sua viagem para o exterior. E se você quiser, de fato, saber mais sobre isso, de viagem para o exterior, inglês para viagem no exterior, no método RRSLG do Pedro Galvão, a gente tem um módulo específico para isso, para inglês para viagens. Então, a gente vai ensinar nesse módulo para você como falar de documentação, chegou no aeroporto, no que eu preciso levar para o aeroporto, como reservar um hotel, emergências médicas, restaurantes, tudo para você ter uma viagem segura, utilizando o inglês de fato necessário para a sua viagem. Então clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG e conhecer esse módulo bônus e outros vários módulos bônus, como o módulo de inglês para inteligência artificial, ou por exemplo phrasal verbs, entre outros vários assuntos que vão ser relevantes para o seu aprendizado de inglês. Então clica aqui e conheça o método RRSLG. E não esqueça, é claro, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês nesse ano de 2024 e de deixar aqui nos comentários outros temas para a gente trazer nos próximos vídeos do canal. Então, dados os avisos, bora pro tema do vídeo, viagem para o exterior. E galera, a primeira coisa para você se preocupar fazendo a sua viagem para o exterior é a questão de planejamento e de destinos. Então aqui trazendo um vocabulário para vocês sobre destinos e planejamento, a primeira palavra é justamente a palavra destino, que em inglês a gente vai dizer destination. Então destination seria o nosso destino. Então, para onde que você vai? Qual que vai ser o seu destino? Vai ser aqui na América do Sul? Vai ser um destino na Europa? Na América do Norte, Ásia, África? Onde que você vai? Então, seu destino é muito importante, é basicamente aqui o que vai mover a sua viagem. E uma outra coisa importante que vai mover a sua viagem com toda certeza é o seu budget. E budget é o termo para orçamento. Então, orçamento eu digo budget. Outros termos importantíssimos, principalmente para essa parte aqui de burocracia de viagem, são o seu passaporte, que eu digo passport, e o seu visto, que eu digo visa. Outros dois termos muito relevantes para essa questão de vocabulário aqui de viagem, a gente diz aqui para alta temporada, né, aqueles períodos onde muita gente viaja, que seria aqui peak season, tá? Então, alta temporada, eu digo peak season. Outro termo importante, que é justamente o oposto disso, então aqueles períodos fora ali do verão, do inverno, aqueles períodos de transição, onde não tem muito viajante nos países, eu vou dizer aqui baixa temporada, que seria off season. Então, alta temporada, peak season, e baixa temporada, off season. Um exemplo aqui, galera, para essas palavras, para esses termos, seria I'd like to travel low budget on a off-season period. Então aqui eu gostaria de viajar com baixo orçamento num período aqui, né, numa temporada baixa, na baixa temporada, que seria off-season. E destinos de viagem, galera, tem vários, inclusive os mais econômicos, na minha opinião, são justamente os destinos aqui da América do Sul, principalmente países como a Argentina, onde o real vale mais. Então, seria aqui um excelente ponto de partida e é o ponto de partida para muitos brasileiros que começam a viajar para o exterior. Inclusive, se você tem mais interesse na Argentina, né, saber sobre custo de vida, sobre valores, sobre transportes e outras coisas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que a gente fez sobre intercâmbio na Argentina. Então, quais são as melhores cidades da Argentina, as cidades que mais vale a pena você viajar, entre outros fatos. Então, clica aqui na descrição para você conhecer esse vídeo sobre as cidades para você fazer o intercâmbio na Argentina e conhecer mais sobre esse país tão encantador que acaba sempre sendo a porta de partida para os brasileiros para quando começam a viajar para o exterior. Além da Argentina, galera, a gente tem países como Chile e Uruguai que são um pouco mais caros, mas que vão oferecer muito mais segurança e qualidade de vida, e outros países mais baratos ainda, como por exemplo o Peru, a Colômbia e também a Bolívia. São países lindos, países encantadores e países que vão ser bem mais baratos, países perfeitos para o nosso budget, para o nosso orçamento. Então,
a América Latina é um destino imperdível, um dos destinos mais visados e que eu recomendo que vocês escolham, caso essa seja a sua primeira viagem para o exterior. Então a América Latina, principalmente a América do Sul, é uma excelente opção. Uma outra boa opção de continente, de lugar para você viajar, é a Ásia, galera. E a Ásia, ela também é famosa por, em certas regiões, ser um continente barato, relativamente barato, principalmente os países lá do Sudeste Asiático, como é o caso da Tailândia, da Indonésia, do Vietnã, são países que oferecem boa qualidade de vida, são países seguros e países que também vão ser muito bons para o nosso orçamento, para o nosso budget. Inclusive, a gente também já fez um vídeo aqui no canal sobre países para viajar no continente asiático, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, então confere lá. Então aqui é muito importante fazer o planejamento, né, pessoal? Planejar com muita antecedência, já ir buscando passagens aéreas, principalmente passagens aéreas em promoção, com uns 3, 4, 5, até mais meses de antecedência, para que a sua viagem ela seja segura, para que a sua viagem ela seja muito bem planejada e que caiba no seu budget. E agora, pegando essas palavras que a gente deu de vocabulário aqui, vamos formar uma frase com elas? A gente tem a frase: After choosing your destination, think about your budget. Traveling on off-season period can save a lot of money. Então, depois de escolher, né, o destino de viagem, é bom pensar aqui no orçamento. Lugares na baixa temporada, eles tendem a te ajudar a economizar muito. No caso, save money seria economizar. Então, é bom sempre pensar nesses países e nesses períodos de viagem ali fora das altas temporadas para a gente poder economizar dinheiro. Passo 2, galera, questão de passaporte, visa e outras burocracias relacionadas à viagem. E sim, pessoal, fazer uma viagem para o exterior não é igual fazer uma viagem interestadual aqui no Brasil, onde a gente basicamente não precisa se preocupar tanto com isso. Quando a gente vai viajar para o exterior, galera, muitas vezes a gente vai precisar principalmente do nosso passaporte, que em inglês a gente diz passport, e em alguns casos do nosso visto, que em inglês a gente diz visa. Então, existem alguns países que vão requerer visto para brasileiros viajarem. Eu vou colocar aqui alguns países que me vêm à mente, como por exemplo, Estados Unidos, Canadá e Austrália, galera. Porém, o passaporte brasileiro, galera, ele é muito forte no exterior e a grande maioria dos países não vão requerer visto para brasileiros. No caso de uma viagem de até 90 dias, você consegue ficar em pelo menos 170 países utilizando apenas o seu passaporte. Então, se você não tem ainda, não perde tempo, já vai tirando o seu passaporte para você fazer uma viagem internacional que seja inesquecível. Outros termos aqui importantes relacionados a essa parte de documentação, a gente tem Travel Insurance, que seria aqui o nosso seguro viagem, também muito importante, principalmente para países que requerem um cuidado especial, países que são famosos por determinados tipos de doenças, como por acaso a febre amarela em alguns países aqui da América Latina. Então, Travel Insurance, muito importante, é o nosso seguro de viagem. Outros termos muito importantes são Customs, que seria aqui a alfândega, né? Então aqui a alfândega vai ser muito importante aqui para controle de objetos que saem, que entram no país. A gente vai dizer Customs. E também o termo Immigration, que seria aqui a imigração. Então você viajando para o exterior, sempre vai ter um setor de imigração, onde você vai entrar no país, onde eles vão ver se você tem os requisitos necessários para entrar no país ou não. Então, Customs, alfândega e Immigration, imigração. Uma frase aqui importante, galera, nesse contexto de documentação para viagem seria Don't forget to check if you need a visa or a simply passport to get in the country. Once there, you can go to the customs and then in the immigration area. Então aqui não esqueça de checar se o país que você quer viajar ele vai requerer um visto ou simplesmente o passaporte. Tendo isso em mãos, não esqueça de ir aqui no setor de alfândega e depois no de imigração. Agora, galera, vamos falar sobre as reservas. A gente tem aqui a parte de reserva, de fazer reserva no nosso hotel, na nossa hospedagem, na nossa acomodação como um todo. E aqui, galera, tem várias plataformas que a gente pode fazer isso, que a gente pode buscar acomodação. A que eu recomendo vocês buscarem é a Booking e também a Hostelworld. Então essas duas plataformas elas têm uma variedade gigantesca de acomodações, de locais para você ficar, seja uma casa de campo, seja um hotel mesmo tradicional, seja um hostel, que é um tipo de acomodação onde você vai dividir quarto com outros viajantes, seja uma casa mesmo, seja vários outros tipos de acomodação. Então essas duas plataformas elas são muito boas até mesmo para você filtrar
e encontrar a acomodação que atenda às suas necessidades da forma mais certa, da forma que te dê uma viagem simplesmente tranquila. Então, Booking e Hostelworld são as minhas recomendações para você fazer uma reserva, principalmente uma reserva no exterior. E se você vai viajar sozinho, eu recomendo de fato que você fique no hostel, galera, principalmente porque você vai conhecer pessoas do mundo inteiro, inclusive para ir nos lugares, nos pontos turísticos, nas festas e conhecer mais a cultura local e também da cultura desses outros viajantes que você vai conhecer. Uma pergunta importante para a gente fazer na hora de fazer a reserva seria aqui: Do you have any available rooms? Do you have any available rooms? Então você tem algum quarto disponível? No caso, available room significa quarto disponível. Então, do you have any available rooms? Outros termos importantes são o check-in e o check-out, que seria simplesmente o nosso check-in e o nosso check-out. Então aqui uma frase relacionada com esses termos, check-in e check-out, seria que when booking a hotel, make sure to ask about the check-in and the check-out time. Então, quando você for reservar um hotel, não se esqueça, tenha certeza aqui de perguntar sobre o check-in e sobre o check-out, sobre o horário de check-in e o horário de check-out. Transportes, galera. Então, chegando aqui no país de origem, que tipo de transporte eu posso pegar? Como que eu vou chegar do aeroporto, por exemplo, até o meu hotel, até o meu hostel? Como que eu vou fazer aqui? Galera, além do Uber, né, dos transportes de aplicativo, dos carros de aplicativo, que em inglês a gente vai dizer Uber, e você tem que literalmente checar, né, se o seu destino ele vai ter esse tipo de serviço. Em alguns casos a gente não vai ter acesso, principalmente em cidades pequenas de países que não têm acesso a esse tipo de tecnologia, mas aqui a gente pode recorrer ao nosso bom e velho táxi. Então, táxi também é um meio muito útil até os dias de hoje. A gente pode também recorrer ao bus, que seria aqui o nosso ônibus. Então a gente vai para a parada de ônibus, que em inglês seria bus stop, que muitas vezes a gente encontra boas paradas de ônibus já nos aeroportos, né? Principalmente daqueles aeroportos muito afastados, como por exemplo de Buenos Aires, né, que fica em outra cidade, que a gente tem que se deslocar bastante até chegar no centro da cidade. Então aqui a gente vai usar o termo bus stop. A gente pode ir de trem, então em inglês a gente vai dizer simplesmente train. Então aqui indo para a estação de trem eu diria que I'm going to the train station. Ou eu posso também alugar um carro. Então eu já cheguei no meu hotel, mas eu quero ficar por uma temporada maior. Quando eu vou alugar um carro, eu vou dizer que I'm going to rent a car. Então, aluguel de carro, eu digo car rental, ok? Então, aqui um exemplo de frase seria: Excuse me, how can I get to the train station? Então, fica aí a dica muito útil a gente buscar questões relacionadas a transporte, principalmente esse transporte que vai do aeroporto até o nosso destino final. Agora, falando sobre emergências de saúde, galera, vocabulário importantíssimo para vocês. Para emergência, eu digo emergency. Então, emergência, emergency. Para eu dizer farmácia em inglês, então eu preciso ir para a farmácia para comprar coisas relacionadas a comprimidos, remédios, medicines. Eu vou dizer I'm going to the drugstore. I'm going to the drugstore. Ou simplesmente pharmacy. Então, drugstore, pharmacy. Outro termo importante, muito parecido na parte de leitura, né, do português, é hospital. Hospital seria o nosso hospital. E outro termo muito importante para a gente ter nessas situações de viagem é o termo First Aid Kit. Você sabe o que é isso? Galera, First Aid Kit seria o nosso kit de primeiros socorros. Então é sempre importante ter um em mãos, principalmente viajando para um país distante, para um país onde a gente não vai ter acesso a recursos como um hospital próximos, principalmente uma viagem de campo, coisas do tipo. Então, First Aid Kit, muito importante. Então, frases aqui eu poderia dizer I need to go to the hospital. I need to go to the hospital. Ou where is the nearest pharmacy? Where is the nearest pharmacy? Where's the nearest drugstore? Então, where's the nearest pharmacy? Where's the nearest drugstore? E minha dica final, galera, seria utilize aplicativos. Aplicativos de viagem vão deixar sua viagem mais fácil, simplificar sua vida de várias formas, como por exemplo, aplicativos de mapa. Então, utilizar o Google Maps para você saber onde você está, qual a sua localização na cidade, se tem um lugar que dá para você ir a pé, se você vai precisar de algum tipo de transporte, se existem restaurantes próximos, se existem bares, pubs, festas próximos ao seu local, se existem conveniências
próximas ao seu local. Então, aplicativos como o Google Maps ou como o Waze vão te ajudar muito nessas situações, entre outros aplicativos de várias outras coisas, como, por exemplo, tradutores, que vão ser muito importantes, principalmente se você for para um país asiático que use outro vocabulário, que você precise, por exemplo, saber o nome de um produto em uma loja de conveniência ou num supermercado, e o produto ele tá, por exemplo, em chinês ou em japonês, existem tradutores especializados para esse tipo de situação, galera, como, por exemplo, o Yandex Translate, onde eu posso simplesmente apontar a câmera do celular para o objeto, para o produto, e ele vai traduzir em tempo real para o idioma que você quiser. Então, recomendação, Yandex Translate, entre outros tradutores, são muito úteis. E uma outra dica, galera, uma dica bônus aqui para vocês acharem passagens aéreas baratas, a minha dica aqui para vocês é utilizarem um aplicativo, que aqui não é bem um aplicativo, é mais uma função do Google mesmo, que é o Google Flights, galera. E o Google Flights é um serviço do Google onde você vai filtrar a data que você quer fazer a sua viagem, e o Google ele vai trazer para você as principais viagens, né, os pacotes aéreos que vão acontecer nesses intervalos com os menores preços. Então, se você trabalha remoto, por exemplo, e tem uma agenda mais flexível, você pode, por exemplo, viajar, sei lá, numa noite de segunda-feira e voltar num sábado à noite, ou por exemplo, na sexta-feira à noite. O aplicativo, né, a função do Google Flights, ela vai mostrar para você quais são as passagens aéreas mais baratas para esses intervalos de tempo, inclusive no longo prazo. Então, eu estou aqui em novembro, eu quero viajar para o exterior, sei lá, em maio ou em junho. O Google Flights ele vai filtrar para mim as melhores passagens, os melhores pacotes de viagem para esse período, para essas datas. Então, o Google Flights ele já salvou muito a minha vida, galera. Eu recomendo muito que vocês usem, principalmente para viagens no longo prazo. Então, usem e abusem desses aplicativos para tornar sua viagem ainda mais inesquecível e facilitar a sua vida nessa viagem no exterior, que geralmente costuma dar certa dor de cabeça, principalmente quando é a nossa primeira viagem para o exterior. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.